A Grande Pirâmide de Gizé foi criada como local de descanso final do faraó Quéops do Antigo Egito. Segundo a lenda, o líder francês Napoleão entrou na Grande Pirâmide e voltou parecendo abalado e super pálido. Ele nunca revelou o que viu lá dentro, mas disse que o que quer que tenha sido o afetou pelo resto da vida. Quando Napoleão entrou na pirâmide, ele teria caminhado por uma passagem super apertada e ascendente. Ele então passara por outra passagem conhecida como Grande Câmara. Esse corredor teria sido muito mais alto do que o anterior e também teria paralelepípedos. Aí, ele chegaria à Câmara do Rei, a peça central da Grande Pirâmide, que estava alinhada com enormes blocos de granito. Mas não teria parecido tão grande quanto podemos imaginar. Não há hieróglifos decorando suas paredes, pois os egípcios só começaram a decorar as câmaras funerárias das pirâmides muito depois. As tumbas do faraó no fundo da pirâmide também teriam sido preenchidas com tesouros, desde pedaços de ouro até as joias mais caras. Mas tudo isso teria sido saqueado há muito tempo. A única coisa que provavelmente teria sido deixada lá era um enorme sarcófago que teria certa vez contido a múmia do rei. Ele também teria que passar pela Câmara da Rainha. No entanto, essa sala provavelmente não tinha rainhas, já que as pirâmides geralmente eram construídas para apenas uma pessoa. Há túneis misteriosos que saem daqui. Até hoje, ninguém tem certeza para que eles serviam. E essa não é a única coisa misteriosa e assustadora que Napoleão pode ter encontrado, já que as histórias de faraós deixando maldições antigas sobre pirâmides são famosas. Muitas pirâmides tinham avisos escritos do lado de fora, contando coisas aterrorizantes que aconteceriam com aqueles que entrassem e perturbassem a paz. Podemos não saber exatamente o que Napoleão encontrou na Grande Pirâmide de Gizé que o assustou tanto, mas sabemos com certeza o que foi encontrado no túmulo de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó egípcio que tinha apenas 8 ou 9 anos quando subiu ao trono. Ele se tornou um fenômeno cultural quando seu túmulo foi descoberto quase completamente intacto em 1922. Sua pirâmide fica no Vale dos Reis em Tebas, atual Luxor, que fica no Egito. Ao contrário da Grande Pirâmide, a tumba de Tutancâmon estava coberta de belas decorações nas paredes. As paredes contavam a história de como ele viajaria para a vida após a morte através do submundo. Os egípcios acreditavam que todas as pessoas teriam que fazer essa jornada e, portanto, enchiam seus túmulos com objetos e pinturas para ajudá-las a chegar lá. Também existiam feitiços pintados nas paredes. Eles acreditavam que isso ajudaria as pessoas a passar para o próximo reino. Essa jornada seria bastante longa e, por esse motivo, os antigos egípcios também enchiam as pirâmides de comida. A pirâmide de Tutancâmon tinha 8 cestas de frutas. Até mesmo encontraram o fruto da palmeira do lá dentro. Os quartos estavam cheios de móveis, estátuas, roupas e bastões, entre um monte de outras coisas. Você provavelmente também encontraria muitas roupas e joias caras nas pirâmides. Os antigos egípcios queriam que seus ancestrais viajassem com estilo para a vida após a morte. Eles colocaram Tutancâmon em seu local de descanso final com mais de 50 peças de roupa, todas da mais alta qualidade. Havia túnicas, cachecóis, luvas e cocares, além de muitas joias. Pulseiras, pingentes, colares, anéis e escaravelhos para proteção foram encontrados lá dentro. Cada um deles era feito de ouro ou pedras preciosas. Havia também leques feitos de penas de avestruz para o faraó poder espantar o calor do quente sol egípcio. Mas a temperatura dentro das pirâmides nunca ultrapassava 20 graus Celsius. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de ar-condicionado incrível que ainda não entendemos completamente até hoje. A pirâmide de Tutancâmon também continha 130 bengalas feitas de ébano, marfim, prata e ouro para ajudá-lo em sua jornada. Havia 3 carruagens escondidas caso ele se cansasse de tanto caminhar. Também colocaram 11 remos em seu interior, mas não havia sinal de barco algum. As pirâmides estariam repletas dos aromas e perfumes favoritos do faraó. Durante a escavação da pirâmide de Tutancâmon, rapidamente ficou claro que ela havia sido saqueada durante os tempos antigos. Tinha danos nas portas e vestígios de óleos deixados em frascos vazios. Parece que alguém invadiu a pirâmide em busca de ouro e dos aromas, perfumes e óleos que haviam sido deixados para o rei Tut. Ainda havia um pouco de perfume que era feito de óleo de coco e incenso, deixado em uma garrafa. Parece que o faraó Tutancâmon adorava jogos de tabuleiro. Havia um conjunto de sene de viagem feito de marfim em sua pirâmide. Embora não saibamos ao certo exatamente como jogar esse jogo, descobrimos que era uma espécie de versão egípcia antiga do gamão.
Um jogo para 2 jogadores, onde o objetivo era derrubar seu oponente do tabuleiro. Mas não sei bem com quem a múmia de Tutancâmon deveria jogar. Os antigos egípcios tinham alguns rituais que podem parecer muito estranhos para nós. Por exemplo, eles costumavam raspar as sobrancelhas se perdessem um gato. Portanto, não é muito surpreendente que tenham colocado algumas coisas muito estranhas nas pirâmides. Os arqueólogos descobriram uma coleção de gatos e escaravelhos mumificados em pirâmides que datam de mais de 4.000 anos. Eles foram encontrados nas pirâmides de Saqqara, que fica no sul do Cairo. Também encontraram-se vários kits de maquiagem e espelhos. A maquiagem era usada orgulhosamente por homens e mulheres nos tempos do Egito Antigo. O delineador era o cosmético mais popular. A Pedra de Roseta foi uma das maiores descobertas já feitas em pirâmides. Foi encontrada por Napoleão Bonaparte e sua equipe. É uma rocha de granito preto que remonta a 196 a.C. Está transcrita em grego, demótico e hieroglífico. Quando foi traduzida em 1822, obtivemos a chave para entender os hieróglifos do Egito Antigo pela primeira vez. A descoberta da múmia da rainha Hatshepsut em 1903 mudou nossa compreensão dos egípcios para sempre. Depois que ela faleceu, seu sucessor Tutemés III removeu a maior parte das evidências de seu reinado. Então basicamente não sabíamos nada sobre a primeira grande líder feminina do Egito. Ela agora se tornou uma das poucas e mais famosas faraós do Egito. O faraó Quéops tinha até um barco inteiro em sua pirâmide. Arqueólogos descobriram mais de 1.200 peças de um barco gigante perto da grande pirâmide de Gizé. Eles reconstruíram o barco e tem incríveis 45 metros de comprimento. É provavelmente um barco solar que foi projetado para transportar o rei ressuscitado com a divindade Ra. Curiosidade: a pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 são os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Ártemis, o Mausoleu de Halicarnasso, o Farol de Alexandria e a Estátua de Zeus. Essa pirâmide também foi a estrutura artificial mais alta do mundo por 3.800 anos e é a maior pirâmide do Egito. Foram necessários impressionantes 2,3 milhões de blocos de calcário e alguns pesavam até 80 toneladas. Foram precisos incríveis 100.000 trabalhadores e 23 anos para ser construída. Sua altura original era de 147 metros. Em 2017, os arqueólogos descobriram algo estranho na Grande Pirâmide do Egito. Há um espaço vazio oculto com pelo menos 30 metros de comprimento, e ninguém realmente sabe por que está lá ou o que realmente está dentro dele. Esse espaço estranho é a primeira estrutura interna descoberta dentro da pirâmide de 4.500 anos desde 1800. Os cientistas usaram raios cósmicos para detectar esse espaço, mas ainda não estão perto de descobrir o que há lá dentro. Os antigos egípcios tiveram muito cuidado ao construir as pirâmides, e tudo era estrategicamente colocado de forma estruturalmente sólida. Por isso, é super improvável que esse espaço tenha se formado por blocos que tenham caído ao longo do tempo. Muitas pirâmides também continham pequenas estatuetas chamadas Chabit. Elas representavam atendentes. Eles acreditavam que as Chabit viriam à vida para servir os faraós na vida após a morte. Mas é incrível que todas essas coisas realmente caibam dentro da pirâmide. Na verdade, não há uma enorme quantidade de espaço nessas estruturas. Elas são quase apenas rocha. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes. Mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Ixos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos.
Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito.
Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cássius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cássius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da 3ª dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 quilômetros de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o Fosso Seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser.
Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços. Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água.
Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois.
Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim,
Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o Pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos.
Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Aaron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. O ano é 1923. 2 adolescentes saem escondidos de suas casas no meio da noite, na cidade da Flórida. Dizem que um velho estava construindo um castelo de pedra sozinho, mas toda vez que alguém tentava ver o que ele estava fazendo, ele parava de trabalhar. Os jovens curiosos conseguiram entrar no quintal do Ed e viram algo que mais tarde descreveriam como mágica. Eles se lembravam de ter visto os blocos de pedra se movendo como se fossem balões com gás hélio. O velho estava movimentando até 30 toneladas de pedra sozinho para construir seu castelo. Mesmo não deixando ninguém vê-lo trabalhar, o velho falava com orgulho pela cidade sobre sua obra. Mas sempre que perguntavam como ele estava construindo um castelo de pedra sozinho, ele simplesmente respondia: "É que descobriu o segredo das pirâmides." Essa história começa em Látvia, o país de origem de Edward Lidkalnin. Edward nasceu em um vilarejo em 12 de janeiro de 1887. Ele nasceu em uma família de pessoas que trabalhavam com pedras, que é provavelmente onde ele aprendeu técnicas antigas de construção. Porém, ele era um garoto muito doente, então nunca podia carregar muito peso ou fazer atividades físicas pesadas. Quando ele tinha 26 anos, uma sequência de eventos lamentáveis definiram seu destino. O amor de sua vida desfez o noivado, e Ed, com o coração partido, resolveu se mudar para os Estados Unidos. Ele morou em alguns estados norte-americanos antes de finalmente se mudar para a Flórida, que foi onde sua aventura de vida começou. Ed passou anos em busca do terreno certo para construir a casa de seus sonhos. Ele sempre rejeitava ofertas de terras boas para cultivo. Se as pessoas perguntavam o porquê, ele apenas sorria. Quando finalmente resolveu comprar um terreno, o local foi considerado terrível por seus amigos mais próximos.
O solo era pedregoso, ele não conseguiria lavrar nem plantar nada ali, mas parecia perfeito para o que ele estava planejando construir. Os amigos próximos do Ed geralmente o descreviam como uma pessoa excêntrica. Quando o perguntavam por que queria construir uma casa, ele simplesmente dizia: "É para minha linda donzela, um dia ela vai voltar." Depois ele mudava de assunto. Ed levou cerca de 30 anos para terminar o castelo de coral e fez tudo sozinho. Ele só trabalhava à noite e nunca deixava ninguém ver o que estava fazendo. O castelo tem um monte de mistérios ainda não desvendados. Se tivesse ido visitar o local naquela época, você teria que passar por um portão giratório de 2 metros de altura e de 9 toneladas, que até uma criança conseguiria empurrar usando um só dedo. Ed ficou tão orgulhoso desse portão que até batizou o local de Parque do Portão de Pedra. Ele só foi renomeado de Castelo de Coral bem depois, após a morte do Ed. Assim que entram lá, os visitantes têm acesso às incríveis maravilhas que o Ed construiu: torres, símbolos místicos, móveis e até balanços, todos feitos inteiramente de monolíticos blocos de pedra. As pedras foram apoiadas umas sobre as outras, usando apenas seu próprio peso para se manterem juntas. E, acredite ou não, o parque inteiro tem cerca de 1.100 toneladas de pedra. Hoje, se você fosse visitar o local onde o Ed vivia, veria as ferramentas simples que ele usou para construir tudo isso: formões, martelos, cordas e roldanas. O tipo de trabalho que ele fez é difícil até com os equipamentos modernos que temos hoje em dia, imagine sem. O principal mistério do Castelo de Corais é exatamente este: como o Ed conseguiu fazer tudo aquilo? A única fotografia de Ed Lidskalnin trabalhando mostra uma simples estrutura de alavancagem com uma talha presa a um tripé de madeira. O tripé foi feito com antigos postes de telefone com uma caixinha de madeira em cima. O que ficava dentro daquela caixa, claro, é um mistério. Infelizmente, Ed levou seus segredos consigo, não compartilhando a verdade sobre seu trabalho com ninguém. Ainda assim, nem tudo está perdido, já que existem muitas teorias e especulações sobre o que acontecia ali. Uma teoria diz que há uma grade harmônica natural na superfície da Terra, algo que criaria pontos de antigravidade espalhados pelo mundo. Dizem que o Castelo de Coral foi construído sobre um desses pontos. Isso explica por que Ed demorou tanto para encontrar um terreno que o agradasse. Talvez o que ele estava procurando era um local onde pudesse fazer experimentos com forças antigravitacionais. Só que sempre que Ed falava de seu trabalho, dizia que entendia das leis de peso e ancoragem, e claro que tinha desvendado o segredo dos construtores da pirâmide. Mas que raio de segredo é esse? Você deve estar pensando. De acordo com o próprio Ed, tem a ver com magnetismo. Até ele publicou uma brochura chamada Corrente Magnética. Lá, ele explica que todo objeto tem partículas magnéticas dentro de si e é preciso apenas entender onde elas estão localizadas. Assim, os objetos podem ser erguidos e movimentados sem muito esforço, como se estivéssemos movimentando alguma coisa pesada debaixo d'água. Pesquisadores dizem que se Ed Lidskalnin e os construtores da pirâmide tiverem usado a mesma técnica, a grande pirâmide de Gizé precisou apenas de 4.700 trabalhadores, e não dos 20 a 100 mil que se estima atualmente. Mas essa história fica cada vez mais misteriosa. No final dos anos 1920, Ed estava terminando a construção do Castelo de Coral na cidade da Flórida. Boatos sobre o trabalho dele tinham se espalhado pela cidade, e as pessoas diziam que o Ed estava escondendo dinheiro em algum canto do lugar onde ele vivia. Aí, certa noite, um grupo de homens esperou o Ed ficar sozinho e entrou no castelo para roubá-lo. Eles não encontraram a grana e felizmente não machucaram o Ed. Mas nos dias seguintes, esse morador excêntrico decidiu que seria melhor se mudar dali. Claro, ele levou mais que apenas uma escova de dentes consigo. Ed resolveu mudar o Castelo de Coral inteiro para outro terreno a 10 quilômetros dali. Reza a lenda que ele contratou um motorista e pediu que ele jurasse guardar segredo sobre o que o Ed planejava fazer. Ed pediu ao motorista para olhar para o outro lado enquanto carregava o caminhão sozinho, pegando todas as pedras sem ajuda alguma. Com o caminhão carregado, Ed e seu castelo se mudaram para Homestead, ainda na Flórida, onde o parque está localizado até hoje.
Em 1986, um grupo de engenheiros da Universidade da Flórida foi chamado para tentar consertar o portão de entrada do parque. Aquela porta giratória de 9 toneladas da qual Ed se orgulhava tanto. Eles chegaram com um monte de equipamentos modernos, incluindo um guindaste de 20 toneladas. Quando os engenheiros colocaram a porta no chão, perceberam que o Ed havia usado uma pedra redonda estranha na base da porta giratória. Os engenheiros não entendiam como essa pedra do tamanho de um frisbee conseguiu suportar 9 toneladas de peso sem quebrar. Eles enviaram a pedra para o Departamento de Geologia da Universidade da Flórida, mas os geólogos simplesmente devolveram a pedra, dizendo que não conseguiram encontrar nenhuma rocha parecida com aquela em seu banco de dados. Eles não sabiam a origem dela. Os engenheiros colocaram o portão de 9 toneladas de volta em seu devido lugar, tentando usar outras técnicas. Primeiro, ele não funcionou sem a base que Ed havia usado originalmente. Então, tiveram que cortar a pedra do portão para fazê-lo girar de novo, provando que a tecnologia moderna não conseguia replicar o que Ed havia feito à mão. No ano de 2011, outro homem afirmou ter desvendado o segredo dos construtores da pirâmide e do Ed Lidskalnin. Wally Wallington, um pedreiro aposentado que morava no condado de Lapeer, em Michigan, tinha conseguido construir usando técnicas parecidas com as que Ed usou. Wallington é famoso por ter construído sua própria Stonehenge em Michigan. Dizem que ele usou máquinas simples, como alavancas e contrapesos, movimentando blocos de concreto de milhares de quilos. Mas, diferentemente do Ed, Wallington compartilhou suas técnicas com o público. Vários vídeos mostram a incrível engenharia que ele usou com materiais simples. É mesmo impressionante. O homem transferiu seu celeiro inteiro para outra propriedade usando apenas ferramentas simples. Porém, não há como provar que essas foram as mesmas técnicas usadas para construir o Castelo de Coral. Até hoje, os segredos do Castelo de Coral permanecem sem uma explicação. Mas, ei, ainda podemos tentar desvendá-los. Antes de entrarmos no motivo pelo qual e como existem pirâmides em todo o mundo, vamos falar sobre alguns exemplos. Começarei com a Pirâmide do Sol em Teotihuacan, México. Essa gente realmente sabia como construir uma cidade. Seu centro urbano bem planejado se estendia por mais de 4.480 acres e ostentava várias pirâmides, mas a Pirâmide do Sol é a mais impressionante. Essa pirâmide gigante foi construída no ano 100 d.C. e é uma das maiores estruturas desse tipo em todo o hemisfério ocidental. Ela é tão grande que tem 66 metros de altura acima do solo. Se você estiver nessa cidade antiga, não poderá deixar de visitar a Pirâmide do Sol. Ela fica bem no lado leste da Avenida dos Mortos, a principal rua norte-sul da cidade. Para construir essa incrível pirâmide, foram usados cerca de 765 mil metros de material, incluindo um tipo especial de rocha vulcânica vermelha chamada tesontle talhado. Impressionante, não? Não se sabe muito sobre as pessoas que construíram a Pirâmide do Sol ou sobre sua finalidade, mas os arqueólogos acreditam que havia um templo em seu topo. Quando os exploradores foram para baixo da pirâmide na década de 1970, encontraram vários túneis e câmaras. Em 2011, até encontraram um esconderijo secreto de potes de barro, peças de obsidiana, ossos de animais, estatuetas humanas e uma máscara. Quem sabe que outros segredos a pirâmide está escondendo? Se você decidir ver essa, deverá escalar a pirâmide usando seus 248 degraus irregulares no lado oeste. Cuidado com seus passos! O Sudão também tem algumas pirâmides. As pirâmides da Núbia não são tão grandes quanto as do Egito, mas ainda tem cerca de 200 delas. Essas pirâmides antigas abrigaram as tumbas dos faraós do reino Meroitic por quase 1000 anos, e eles governaram o Egito da Núbia até o mar Mediterrâneo. As pirâmides de Meroé foram construídas com granito e arenito avermelhado. Ah, e você sabia que o Sudão tem mais pirâmides antigas do que o Egito? As pirâmides de Kushite retratam a arquitetura indígena e as tradições de sepultamento dos reinos Napata e Meroé da Núbia, influenciados pelo Antigo Egito.
Meroe, o local de sepultamento de mais de 40 rainhas e reis, é o mais extenso local de pirâmides núbias. As paredes das tumbas retratam membros da realeza mumificados, adornados com joias, com seus caixões de madeira contendo arcos, aljavas de flechas e outros artefatos que apontam para o relacionamento e o comércio meroítico com as civilizações egípcia e grega. Portanto, se estiver procurando algumas tumbas antigas para explorar, considere evitar as multidões no Egito e ir para o Sudão. Vamos até o Iraque para ver mais pirâmides. Os zigurates têm camadas recuadas sofisticadas e templos em camadas. Em vez de um exterior liso, ele tem camadas como um bolo, perfeitas para todos os trabalhos e rituais importantes que aconteciam em seu interior. É possível encontrar essas estruturas imponentes espalhadas pelo Iraque e Irã, e elas são um verdadeiro testemunho do poder e das habilidades das pessoas que as construíram. Um dos maiores e mais impressionantes zigurates é o Zigurate de Ur. É basicamente uma pirâmide retangular gigante com 20 a 30 metros de altura, com 3 níveis de terraços e um templo no topo. Você consegue imaginar quantos tijolos foram necessários para construir essa coisa? Tente 720 mil apenas para a parte inferior. Esse zigurate, em particular, foi construído para o rei sumério Ur-Nammu. Semelhante a outras, essa pirâmide existe há milhares de anos e, por isso, ficou um pouco irregular nas bordas. Felizmente, o rei babilônico Nabucodonosor II e alguns arqueológicos vieram em seu socorro nos séculos 6 e 20, respectivamente. E agora você pode encontrá-la perto da base aérea de Talil. O Zigurate de Ur foi construído em 2100 a.C. pelo rei Ur-Nammu para a divindade lunar Nana. Era o edifício mais alto da cidade, podia ser visto a quilômetros de distância. Era como o pináculo de uma catedral medieval de sua época. As pessoas vinham até aqui para trazer seus excedentes agrícolas, receber suas cotas de alimentos e buscar nutrição espiritual. Infelizmente, o templo de Nana, no topo do zigurate, não sobreviveu, mas temos alguns tijolos azuis esmaltados que podem ter feito parte de sua decoração. No entanto, as partes inferiores do zigurate são incríveis. Os arquitetos até incluíram buracos no exterior cozido do templo para permitir que a água evaporasse de seu núcleo. Já que exploramos algumas das pirâmides de nosso planeta, vamos dar uma perspectiva mais ampla. Elas podem ser encontradas em muitas partes do mundo. O Egito tem mais de 100 pirâmides. O dobro desse número está no Sudão. E dezenas de outras estão espalhadas no Oriente Médio e na China. As Américas têm o maior número de pirâmides no total, com mais pirâmides do que o resto do mundo combinado. Essas pirâmides estão localizadas no México, na Guatemala, em Honduras e El Salvador. É hora de saber mais sobre a evolução das pirâmides ao longo da história. A pirâmide mais antiga fica no Egito. Essa pirâmide era de degraus, criada colocando-se uma camada de pedra sobre a outra. Atribui-se ao faraó Snefero a criação da forma de pirâmide que reconhecemos hoje. Durante seu reinado de 45 anos, ele construiu 3 pirâmides. Suas 2 primeiras tentativas falharam. Mas ele finalmente acertou com a Pirâmide Vermelha, que é considerada a primeira pirâmide verdadeira. Foi o filho de Snefero, Khufu, quem construiu a Grande Pirâmide de Gizé, a estrutura humana mais alta da Terra por quase 4.000 anos. As pirâmides latino-americanas são semelhantes às primeiras pirâmides de degraus egípcias, mas foram construídas independentemente, sem conhecimento umas das outras. As pirâmides do Sudão foram construídas por volta de 700 a.C. e são altas, mas muito mais estreitas do que as do Egito. Como é que todas essas civilizações construíram essas coisas sem sequer enviar mensagens de texto umas para as outras? Afinal de contas, os astecas, os maias e os antigos egípcios eram os mais diferentes possíveis. Mas apesar de suas diferenças culturais, todos pareciam concordar em uma coisa: as pirâmides eram muito legais. As pirâmides de degraus estão em todo o mundo porque eram a maneira mais viável e estável de construir estruturas grandes e altas sem acesso a materiais de construção mais leves como madeira e metal.
A forma triangular, com base de 2,5 km quadrados, é a melhor maneira de construir uma estrutura robusta, e uma estrutura em forma de cubo exigiria mais material para uma altura menor. Agora, no que diz respeito ao design da pirâmide, as pirâmides egípcias eram como triângulos gigantes, com uma base de 2,5 km quadrados, lados lisos e um topo pontiagudo. Já os astecas e os maias optaram por um visual de bolo em camadas, com degraus que levavam a uma plataforma plana no topo. Portanto, embora todas essas pirâmides compartilhem a mesma forma básica, elas têm seu próprio estilo exclusivo. Cada grupo construiu suas pirâmides usando diferentes materiais, técnicas e ângulos de inclinação. Portanto, embora possam ter se inspirado ocasionalmente no trabalho uns dos outros, eles estavam apenas fazendo o que queriam. As pirâmides egípcias tinham lados lisos e angulares, projetados para ajudar a alma do faraó a ascender ao céu. A Pirâmide do Sol foi construída sobre uma série de cavernas que serviam de passagem para as divindades. Os maias construíram o templo de Kukulkan em Chichén Itzá para homenagear a divindade Kukulkan, geralmente representada por uma serpente. Apelidado de El Castillo, ele tem 91 degraus de cada lado, mais uma plataforma. São 365 degraus, um para cada dia do calendário maia. Diz aí, incríveis, como as pirâmides foram construídas. Para começar, foram os humanos que as construíram, não uma raça estrangeira vinda do espaço que aterrissou na Terra. Uma coisa que todas as pirâmides têm em comum é o fato de terem sido construídas sem ferramentas avançadas ou mesmo sem a roda. Foram necessárias muitas pessoas para construí-las, incluindo trabalhadores e arquitetos qualificados. Por exemplo, estima-se que 20 mil pessoas construíram a Grande Pirâmide de Gizé, e acredita-se que a maioria delas era de trabalhadores qualificados. A construção das pirâmides era um empreendimento gigantesco, que exigia anos de planejamento e esforço. A Grande Pirâmide de Cholula, no México, levou 600 anos para ser concluída. Uma história conta que 2 meninos gêmeos maias adoravam jogar bola. Claro, eles eram muito bons nisso, mas também faziam muito barulho quando jogavam. Os lordes do submundo logo se incomodaram com o barulho e convocaram os 2 meninos para o submundo, um lugar que os maias chamavam de Xibalbá. Assim que os meninos chegaram ao seu destino sombrio, foram submetidos a uma série de testes. Logo, os inexperientes meninos gêmeos falharam nos testes e perderam a vida. Mas isso não foi em vão. Esse triste acontecimento resultou no surgimento de uma bela árvore frutífera. Logo, uma jovem mulher viu uma bela fruta nessa árvore e se aproximou para colhê-la. Diz a lenda que logo depois disso ela deu à luz outro par de meninos gêmeos chamados Hunahpu e Ixbalanque. Assim como seus ancestrais, esses gêmeos eram ótimos jogadores de bola, mas eram igualmente barulhentos e os lordes do submundo ficaram irritados novamente. Eles decidiram pedir a esse par de gêmeos que fosse jogar uma partida no submundo, na esperança de se livrar deles também. Quando os gêmeos chegaram, os lordes os enviaram por vários lugares assustadores. O primeiro foi a Casa Escura, que era como um breu. Em seguida, eles passaram pela Casa das Facas, onde tiveram que evitar se machucar. Em seguida, os gêmeos fizeram uma fogueira na Casa do Frio para não congelar e passaram pela Casa dos Jaguares, onde enganaram os animais para que não os comessem. Por fim, eles entraram na Casa dos Morcegos, onde pareciam ter perdido a sorte. Um dos morcegos conseguiu fugir com a cabeça de Hunahpu. Os lordes então desafiaram os gêmeos a jogar bola com eles, mas os meninos estavam claramente em desvantagem. Ixbalanque colocou uma tartaruga nos ombros de Hunahpu para compensar sua cabeça perdida, e eles começaram a jogar. Quando os lordes se distraíram com um animal perto da quadra, Ixbalanque roubou a cabeça de seu irmão e a colocou de volta no lugar. Para a irritação dos lordes, os gêmeos conseguiram empatar o jogo. Hunahpu e Ixbalanque continuaram a fazer uma série de truques para os lordes do submundo. Um deles envolvia Ixbalanque ferir o Hunahpu e depois trazê-lo de volta à vida. Os lordes ficaram tão impressionados com o desempenho dos gêmeos que pediram que eles fizessem o mesmo truque com eles. É claro que os gêmeos concordaram, mas depois de realizar o truque em alguns dos lordes, eles se recusaram a reanimá-los. Vendo o que havia acontecido, os lordes do submundo admitiram a derrota e imploraram por suas vidas, prometendo nunca mais intervir na vida das pessoas. Hunahpu e Ixbalanque ficaram felizes por terem vingado seus ancestrais e conquistado o respeito dos lordes. Diz a lenda que os lordes do céu ficaram tão impressionados com os gêmeos que os levaram para viver no céu, transformando-os na lua e no sol.
A civilização maia foi uma das sociedades indígenas mais dominantes da história, e seu folclore e suas tradições ainda são descobertos e estudados atualmente. Eles viviam em um território chamado Mesoamérica, formado pelo México atual e por partes da América Central, como Guatemala, Belize, Honduras, Península de Yucatán e El Salvador. Eles viveram entre 1800 a 900 a.C. e 900 a 1500 d.C. Além de suas lendas impressionantes, os maias eram inventores muito habilidosos. Eles são conhecidos por seus calendários, sistemas de escrita, métodos agrícolas e esportes. Sua escrita, por exemplo, foi encontrada preservada em edifícios e monumentos de pedra, bem como em livros raros e cerâmicas. Trata-se de um sistema composto por mais de 800 hieróglifos em várias combinações. Dizia-se que cada um desses sinais representava uma sílaba. Seu sistema de escrita foi decifrado por acidente por Tatiana Proskuriakov, uma mulher americana que inicialmente estudou para ser arquiteta. Como não encontrou emprego em sua área, ela acabou se tornando pesquisadora dos maias, apesar de não ter formação acadêmica para tal. Ela foi a primeira a perceber que o glifo maia do sapo levantado significava nascimento e que o glifo da dor de dente significava a data em que o rei subia ao trono. Isso tornou mais fácil para os cientistas identificar as datas de nascimento e os nomes dos governantes de uma dinastia maia específica. Eles também inventaram o conceito de zero, que é visto como uma das maiores inovações da matemática, da física e da história da humanidade. É claro que, já naquela época, as pessoas entendiam a ideia de não ter nada, mas o conceito de zero como um número é uma invenção relativamente nova. Um fato interessante sobre os maias é que eles gostavam muito de chapéus. Quanto maior fosse o seu chapéu, mais importante você parecia. Não só era uma espécie de declaração de moda, mas também fazia com que parecessem mais altos, o que era muito importante para a estética deles. Os maias também criaram um dos calendários mais intrincados e complexos da história da humanidade. Foi o primeiro a usar o zero como espaço reservado. Seu calendário terminava em 21 de dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a acreditarem que isso significava o fim do mundo. Obviamente, esse não era o caso. Aconteceu que a data coincidiu com o fim de um ciclo de anos maia. Mas, por mais avançados que fossem em ciência e astronomia, eles cometeram alguns erros. Um deles era a crença de que o mundo era plano. Sua teoria era de que os 4 cantos do mundo eram vigiados pelos senhores irmãos que impediam que o céu caísse sobre suas terras. No entanto, é de se tirar o chapéu para seus cardápios, pois eles eram conhecidos consumidores de chocolate. Eles transformaram o consumo de chocolate em uma forma de arte. No entanto, a bebida que eles faziam com ele não era exatamente como o chocolate quente que apreciamos hoje. Sua receita incluía a mistura de cacau com água, mel, pimenta, fubá e outros ingredientes para fazer uma bebida espumosa e picante. O ritual de beber cacau era uma parte crucial de suas celebrações. Ainda não terminamos de descobrir todas as partes incríveis de sua arquitetura e civilização. Há apenas alguns anos, uma pirâmide maia foi encontrada em Toniná, no estado mexicano de Chiapas. Estima-se que ela tenha mais de 1000 anos. A razão pela qual ela escapou dos arqueólogos por tanto tempo foi o fato de estar escondida sob o que se acreditava ser uma colina natural. As ruínas de 2 cidades maias foram descobertas recentemente no estado de Campeche. Por que não as encontramos até agora? Bem, elas estavam ocultas por uma vegetação muito densa, o que dificultou o acesso dos arqueólogos. Os maias não desapareceram simplesmente. Seus descendentes ainda estão por aí hoje, muitos deles optando por viver em suas terras ancestrais. Você pode encontrá-los na Guatemala, por exemplo, onde o povo maia constitui a maioria da população. Em geral, o grupo étnico maia contém pessoas que falam diferentes idiomas maias, como o Yucatec, Quiche, Quechua ou Mopan. Eles não tinham ideia do que era um dia de spa, mas os maias realmente gostavam de suar de vez em quando. Foram descobertas tendas de suor ao redor de antigos locais maias. Elas eram construídas de pedra ou adobe. Essas tendas eram uma parte essencial de seus rituais de limpeza e saúde. Uma das mais antigas tendas de suor foi encontrada em Cuello, no norte de Belize, e parece datar de 3.000 anos atrás. Uma das partes mais importantes da cultura maia era um jogo de bola que eles chamavam de pits. Ele tinha um significado tanto político quanto espiritual. Podemos ver quadras em partes importantes dos sítios arqueológicos maias. O principal objetivo do jogo era passar uma bola de borracha por um aro de pedra muito alto sem usar as mãos. Basicamente era uma combinação de futebol e basquete. No entanto, podia ter consequências graves. O perdedor poderia às vezes até perder a própria vida. De fato, eram apostas altas.
Por causa desse jogo e da necessidade de bolas saltitantes, o povo maia foi uma das primeiras culturas a usar a borracha. Eles a fabricavam usando látex natural. Havia diferentes tipos de borracha, dependendo das substâncias naturais com as quais o látex era misturado. E isso, meu amigo, é como a bola quica. Desculpe, mas você me conhece, não consegui resistir. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica.
Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A Esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de Esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A Esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece realista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a Esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da Esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a Esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a Esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado. E talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a Esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a Esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. A pirâmide mais antiga do mundo foi construída durante a última era glacial. E nem estou me referindo ao Egito. Estou dizendo que nossos ancestrais podem ter construído uma pirâmide há 27.000 anos em Java Ocidental. Gunung Padang não é exatamente uma pirâmide gritante, é mais um monte com enormes pedras espalhadas por toda parte. Mas a população local parece reverenciá-la, e isso há séculos. Foi só recentemente que as autoridades indonésias decidiram escavar um pouco mais fundo para ver o motivo de tanto alvoroço.
Elas acabaram encontrando os restos de um assentamento humano. Isso foi bastante inesperado, já que o monte é bastante alto. Essa escavação só poderia provar que havia humanos na área desde 45 a.C., o que parece razoável. Coube a um geólogo indonésio chamado Danny Hillman provar que Gunung Padang é a primeira pirâmide do mundo. Ele usou todos os tipos de novas tecnologias para apoiar sua afirmação, como a datação por carbono, que escava profundamente a terra e coleta pedaços inteiros de solo. Hillman encontrou camadas e camadas de construções, como se estivesse escavando Roma e encontrando edifícios antigos enterrados no solo. Sua pesquisa provou que havia cavernas e até mesmo salas lá embaixo, o que só poderia significar uma coisa: humanos. Quanto às rochas localizadas no topo do monte, elas provavelmente foram estrategicamente colocadas pelas pessoas que viviam ali na época. Elas precisavam de um lugar para meditar, então organizaram as coisas de forma harmoniosa. Suas superfícies lisas não seriam o resultado de anos de erosão, mas obras de grandes esculturas. Os Michelangelos daquele tempo, digamos. Se tudo isso for real, então as civilizações humanas começaram muito antes do que pensamos. Nossos ancestrais, os humanos do Paleolítico, não tinham o que era necessário para que fossem considerados uma civilização, muito menos as ferramentas e o conhecimento para erguer pirâmides. Eles precisavam de muitas habilidades de alvenaria, que não estavam disponíveis durante a última era glacial. No entanto, muitos especialistas não compartilham desse ponto de vista. Eles poderiam acreditar na teoria de Hillman se ele tivesse encontrado evidências de carvão e fragmentos de ossos, mas não achou. Flint Dibble, outro arqueólogo, diz que, sem indícios concretos de atividade humana, não há prova de uma pirâmide real. Nesse caso, tudo que os dados provam é que o solo do monte data de 27 mil anos atrás. Ele acha que as rochas no topo do monte simplesmente escorregam colina abaixo, como as rochas normalmente fazem. Somente uma sociedade complexa teria conseguido construir uma pirâmide escalonada. Mas, de acordo com Bill Farley, o arqueólogo americano, não há razão para acreditar que havia assentamentos na Indonésia durante a última era glacial. A sociedade antiga, mais antiga de que se tem notícia com esse tipo de conhecimento, tem provavelmente 11 mil anos e ocupava a região da atual Turquia. Dê uma olhada. Göbekli Tepe também não é uma pirâmide, mas a construção monolítica mais antiga feita por humanos. No período neolítico, muitas pessoas se estabeleceram ali, e há provas disso. Por exemplo, as paredes do local estão cobertas de desenhos antigos de roupas e animais selvagens. Até recentemente, o título de pirâmide mais antiga do mundo pertencia a uma construção de 3 lados, conhecida como Djoser, no Egito. Ela está localizada a apenas alguns quilômetros ao sul do complexo de Gizé, em uma cidade chamada Saqqara, e entrou para a cultura popular mais de uma vez. No século XVIII, tornou-se uma característica comum nas pinturas europeias. Os jovens da elite cultural faziam um grand tour pelo mundo e Saqqara estava no topo da lista deles. Ela também foi apresentada no videogame Assassin's Creed, com uma representação digital muito mais precisa do que muitos desenhos históricos do local. Isso era algo muito importante no Egito Antigo, construir pirâmides para os reis passarem suas vidas após a morte. E se você achava que a de Khufu era a mais antiga do mundo, bem, Djoser foi erguida 70 anos antes. O desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que os arqueólogos fizessem descobertas revolucionárias, e uma nova, ou melhor, antiga, pirâmide na América do Sul pode ganhar o título nessa disputa. Acontece que as pirâmides também estavam muito na moda nas Américas antigamente. Entre elas estão as icônicas do complexo de templos de Tikal, na Guatemala. As mesmas que apareceram no filme Star Wars 4. Mas para achar a mais antiga das Américas, é preciso ir ao Peru. Nas profundezas do deserto peruano, os arqueólogos se depararam com uma metrópole antiga e extensa conhecida como Caral. A princípio, eles acreditavam que o assentamento era muito recente, pois o local era complexo demais para que a tecnologia antiga pudesse lidar com ele. Como dissemos, trata-se de uma cidade desértica, como Las Vegas, mas sem toda a estrutura. Isso significa que não há acesso fácil à água. E para que locais assim prosperem, eles precisam de um sistema de irrigação considerável, o que nos leva de volta às tecnologias complexas. Os peruanos surpreenderam a todos com essa nova descoberta. Seu sítio era enorme, preenchido com um anfiteatro, casas e edifícios religiosos. Tudo isso provavelmente se estendia por 370 acres. E quando os cientistas foram testar sua hipótese inicial, usando datação por radiocarbono, descobriram que a cidade provavelmente surgiu por volta de 2027 a.C.
No local, os arqueólogos encontraram 6 pirâmides que possivelmente são anteriores à de Saqqara. Até onde se sabe, as duas civilizações coexistiram no mesmo período, em partes opostas do mundo. Mas como os pesquisadores não conseguem identificar a idade exata das pirâmides de Caral, é muito difícil adivinhar qual concluiu a sua primeiro. Se ao menos tivéssemos uma bola de cristal. Acontece que a forma de uma pirâmide é algo que a natureza é capaz de produzir por conta própria, nos deixando um pouco confusos. Um exemplo clássico é Yonaguni, também conhecido como a Atlântida do Japão. O monumento inteiro tem o tamanho aproximado de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni data de 10.000 anos atrás. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaki Kimura, Yonaguni é o patrimônio de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Para ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Dê uma olhada nessa piscina de formato triangular na superfície do monumento. Kimura acredita que é uma prova real da existência de humanos, pois esse côncavo em formato de triângulo é um símbolo histórico de fontes de água na região. Como acontece em muitos desses casos, nem todos os cientistas têm a mesma convicção. Para muitos, Yonaguni é provavelmente o resultado de milhares de anos de erosão, e o fato de um monumento ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que realmente não foi feito pelo homem. É claro que essas enormes colunas de basalto podem parecer as ruínas de um palácio, mas são provavelmente o resultado da intensa atividade vulcânica na região. E por falar em formações naturais que realmente parecem ter sido feitas por humanos, uma pirâmide em Marte tem sido um assunto muito discutido ultimamente. Os seres humanos têm tentado provar que existe vida ali há bastante tempo, mas alguns estão exagerando, dizendo que os pequenos seres verdes ou cinzentos construíram uma pirâmide no planeta para tentar desenvolver sua própria civilização. Essa foto foi tirada há mais de uma década pela Mars Reconnaissance Orbiter, a MRO, mas começou a ressurgir recentemente. Ela mostra o que parece ser uma pirâmide de 3 lados. Algumas pessoas afirmam que o lado liso só poderia ser o efeito de um trabalho de outro mundo. Então, a ciência chega e explica que Marte abriga um dos sistemas de cânions mais profundos de todo o Sistema Solar. A chamada pirâmide está localizada na região conhecida como Kandor Chasma. Ela tem um monte de formações semelhantes que nada mais são do que o resultado da erosão. Aparentemente, não há nada de sobrenatural acontecendo ali. Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas. Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros Apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro Apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas.
Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa. As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica. Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria.
Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão. Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses dois números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é, isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Ole Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Quéops. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas
subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do Sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria, Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar 2 pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste, e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade. Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção.
Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte, eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100 mil homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia? Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo. Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais. Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras. Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides. Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta.
Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com o mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E, por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas. Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse. Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais. É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham dois tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos.